Muito bom estarmos aqui, não é? Muito bom, mais uma terça. Então, eu quero saudar os irmãos queridos, na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém? Isso aí, né? Nós queremos, né? E precisamos da graça, da paz e da misericórdia de Deus, todos os momentos da nossa vida. Eu gostaria hoje de falar sobre uma frase que a gente tem ouvido muito. A gente ouve muito falar sobre isso, ouve demais até, e é bom tirar algumas dúvidas, né, sobre algumas coisas em que inclui Deus, né? Às vezes inclui Deus em algo que não é dele, não é? Existe uma frase muito antiga que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa frase? Acho que todo mundo já ouviu, né? E muita gente fala, na verdade. Quem aqui acha que a voz do povo é a voz de Deus? Que o povo fala porque Deus quer, né? Muita gente fala para mim, a voz do povo é a voz de Deus, né? E quando fala, eu preciso explicar o que acontece, de onde surgiu, e eu gostaria de ler para vocês, ainda não na palavra, nós vamos ler na palavra, mas eu gostaria de ler para vocês de onde surgiu essa frase. Essa frase surgiu no tempo muito antigo, muito antigo. Ela veio do latim vox populi. Esse vox populi é conhecido, porque nós temos aí um instituto de pesquisa chamado Vox Populi. Então, ela veio do latim, Vox Populi, Vox Dei. Faz muitos anos, milênios de anos, que isso veio sendo falado, porque tinha um Deus pagão, claro, chamado Hermes, e as pessoas daquela cultura, lá em Acaia, no Peloponeso, onde o deus Hermes se manifestava no templo deles, eles entravam, faziam a pergunta para o deus Hermes, tapavam as orelhas e saíam lá fora. Quem respondia era o povo. Eles perguntavam para esse deus, né, um deus deles lá, esse Hermes, mas quem respondia era o povo. Então ficou a voz do Deus, daquele Deus, é a voz do povo. E daí surgiu essa frase, e ficou, e as pessoas usam até hoje, né? Por isso que esse instituto de pesquisa pôs esse nome, Vox Populi. Eles fazem pesquisa onde diz quem vai ganhar para presidente, para governador, para senador, deputado federal, prefeito, tudo. Então, eles falam, só que também engana, né? Às vezes uma pessoa está lá em cima e, de repente, cai. Por que a voz do povo não é a voz de Deus? Não é a voz de Deus. Eu gostaria que os irmãos olhassem junto comigo, ou pelo menos anotassem para ler em casa, Atos 14. Todo o livro de Atos é Atos dos Apóstolos, o que eles fizeram depois que Jesus foi, né? Vem falando os apóstolos o que eles fizeram. A partir do versículo 8, alguns versículos só, eu vou ler com vocês. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ali no 14, porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais
ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então, o apóstolo Paulo curou. Ele usou a palavra e curou, pela fé daquele homem. Mas quem curou? Foi o Paulo. Foi Deus. Só que eles achavam que tinha descido Deus. Colocaram até nome no Paulo e no Barnabé. Um era Mercúrio e outro era o Júpiter. Desceram os deuses. Se desceram os deuses, para ele estava bom. E o Paulo, não sou eu. Nós somos homens como vocês. Nós queremos que conheçam o Deus vivo. Vocês vão lendo a seguir. Quando chegaram os judeus, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, e instigando as multidões, eles instigaram, começaram a apedrejar. Eles preferiam que aqueles homens fossem realmente deuses. Eles não queriam aceitar o Deus verdadeiro. Então, vocês veem como é o povo. O povo muda de opinião muito rápido. Os mesmos que estavam ali, cortejando Paulo e o Barnabé, porque viram um milagre, de repente, já tinham mudado de ideia. Estavam apedrejando Paulo. Então, não é a voz de Deus, porque as pessoas mudam. As pessoas mudam de opinião. Deus é imutável. Deus não muda nunca, é soberano e imutável. Quando nós vemos ali em Lucas, se vocês quiserem também olhar, um texto muito conhecido, Lucas 23, Lucas 23, no versículo 17, diz: e era-lhe, falando de Jesus, perante o Pilatos, e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Jesus estava preso, e num dia da festa era natural, era normal naquela época, era tradição soltar um preso. Então Pilatos, quando viu que Jesus não tinha culpa nenhuma, ele falou: vou soltar um. Vocês escolhem. E aquele povo que estava ali era povo que tinha visto os milagres de Jesus, que tinham conhecido as ações de Jesus. Quando a multidão cercava Jesus, tinha aqueles que estavam lá agora vendo o julgamento. E quando disse: quem que vocês querem que solta? Barrabás ou Jesus? Barrabás era ladrão, homicida. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Vê como o povo muda? Então, nunca a voz do povo é a voz de Deus. Porque o povo muda de opinião muito fácil, muito rápido, de acordo com a conveniência. Diante das autoridades, eles não queriam assumir que gostavam de Jesus, que acompanhavam Jesus, que viam Jesus fazendo milagre. Talvez ali no meio tivesse pessoas que já tinham recebido muitas bênçãos e milagres. Mas diante das autoridades, eles mudaram. Crucifica Jesus e solta o Barrabás. Então, nós vimos aqui dentro da palavra como que a voz do povo não é a voz de Deus nunca. Porque as pessoas mudam. A voz do povo só é a voz de Deus quando alguém está pregando a palavra de Deus. Aí sim, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Amém? Fora disso, a voz do povo é a voz de Deus. Fulano está ali porque tem que estar, porque Deus... Não, nem sempre. O escolhido pelo povo é a vontade de Deus. É a vontade do povo que escolhe. É a vontade do povo. O povo tem livre-arbítrio para fazer suas coisas, para fazer suas escolhas. Então, ele escolhe e faz. Muitas vezes a gente assume e a gente tem que assumir o erro. E muitas vezes a gente, quando faz uma escolha errada, ou muda de opinião, de acordo com a conveniência, a gente paga o preço. Muitas pessoas pagam o preço. Mas por quê? Porque não é a voz de Deus. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Quem concorda com isso, diz amém. Não é, né? Isso aí.